juros. Onde é que está o rombo das contas públicas? No gasto com juros. O déficit não está, nem nunca esteve na Previdência. O déficit está no Banco Central e ninguém fala isso. Vocês ouviram os parlamentares? Alguém fala em política monetária, gente? Alguém fala do gasto com juros? Ninguém fala. Então, a gente, que é nós, junto com toda a sociedade brasileira, que somos as vítimas dessa contra-reforma, é que temos que falar. Então, eu tenho feito uma... Não é brincadeira, não. Eu tenho tido uma atitude nas minhas palestras que eu falo, eu dou dica de mantras que as pessoas têm que decorar. Então, o primeiro mantra é: não existe déficit na Previdência. O déficit está no Banco Central. Vamos repetir? Não existe déficit na Previdência. O déficit está no Banco Central. Gente, essa é para decorar. E para sair falando. Eu falo em todo taxista que eu pego todo dia. E eles estão entendendo, tá? E eles são multiplicadores, tá? Vou dar exemplo de qual mecanismo gera dívida e representa um rombo na conta de juros, tá? Um mecanismo que ninguém também fala nele. E ele é o mais grave de todos. É a tal da remuneração da sobra de caixa dos bancos. É um mecanismo que, ao mesmo tempo, gerou 1 trilhão e 200 bilhões de dívida, gerou um rombo de 754 bilhões nos últimos 10 anos. Sem atualizar, se a gente atualizar, a gente chega no trilhão, produz escassez de moeda, provoca elevação do juro de mercado. Que mecanismo é esse? Vocês sabiam que sobra dinheiro no caixa dos bancos? Sobra dinheiro. Por quê? O nosso dinheiro está lá, o dinheiro de todo mundo está lá. E para emprestar, eles pedem juros altos demais. Então, as pessoas não pegam, as empresas desistem. O que o Banco Central faz? Aceita o depósito dessa sobra e entrega título da dívida pública para os bancos. À medida em que os bancos estão com o título, o que eles recebem? Juro diário. Esse volume de sobra de caixa chegou, gente, chega atualmente a 1 trilhão e 200 bilhões. Gente, é uma montanha de dinheiro. Nós estamos falando de quase 20% do nosso PIB. Quase 20% de toda a riqueza do Brasil em dinheiro. Está esterilizada no Banco Central e o Banco Central entregando o título da dívida para os bancos. Então, 1 trilhão e 200 da nossa dívida interna está remunerando a sobra de caixa dos bancos. Eu pergunto para vocês, isso é dívida? Não. Tá? Isso é utilização do endividamento público para transferir dinheiro para os bancos. Porque o Banco Central não pode fazer nada com esse dinheiro. Ele tem que ficar com esse dinheiro disponível para devolver na hora que o banco quer. E remunera diariamente. Isso é que provocou a crise, gente. Porque em 2013, quando o Banco Central decidiu produzir a crise, o juro estava em 7,25% a taxa básica. Ele foi aumentando a taxa, em 2 anos a taxa chegou a 14,25%. Dobrou. Junto com isso, esse volume de sobra de caixa, ele foi aceitando. Gerou uma escassez de moeda que o juro de mercado ficou abusivo demais, ficou alto demais. E essa foi a principal causa da quebra de empresas no Brasil. As empresas não tiveram acesso a capital de giro, não conseguiram pagar suas dívidas bancárias. Eu estou vendo a opção de gente fazer assim, ó. Todo mundo conhece alguém que quebrou porque não deu conta de pagar a dívida bancária? Que não teve capital de giro? Olha aí. É mais fácil entender com exemplo ao contrário. O que vocês acham que aconteceria com a nossa economia se o Banco Central parasse de remunerar essa sobra de caixa dos bancos? Se o Banco Central falasse, bancos, toma aqui o seu trilhão. O que vocês acham que que aconteceria? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta?
Eles iam querer emprestar. Mas para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro. O que seria da nossa economia irrigada com mais de 1 trilhão a juro baixo? Acabou a crise. Acabou a crise. Entenderam? Todo mundo entendeu? A desculpa do Banco Central para realizar essa operação é controlar a inflação. Ele fala que esse excesso de dinheiro em circulação provocaria inflação. Mentira. O que provoca inflação no Brasil é o aumento do preço da gasolina, igual agora. Estamos em recessão e está sendo produzida inflação por causa dessa política de preço insana que a Petrobras está adotando. Você se lembra que a energia teve aumento de 100%? Telefonia, planos de saúde, etc., gás de cozinha. Então, gente, isso é que produz inflação no Brasil e preço de alimento. Essa mentira do Banco Central ficou desmascarada em 2017 porque nós tivemos deflação. O IGP foi negativo em 2017. Se fosse verdade que essa retenção de moeda é para controlar inflação, o que o Banco Central teria que ter feito quando tivemos deflação? Teria que ter devolvido moeda. E, na prática, o que aconteceu? Aumentou, essa operação atingiu 1 trilhão 287 bilhões em outubro de 2017. Então, os próprios dados desmascararam. E aí, gente, olha o absurdo. Quando a gente denunciou isso, que o Banco Central viu que ele estava a descoberto, porque os dados provaram que não era para controlar a inflação coisa nenhuma, o que o Banco Central fez? Enviou para o Congresso o projeto de lei 9248 para legalizar a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Esse projeto de lei é um projeto de um artigo só, que cria o depósito voluntário remunerado, que é o que o Banco Central já está fazendo, tá? Abusando das operações compromissadas, tá? Então, é importante entender isso aí, porque se a gente não entender que essa crise foi fabricada, e se a gente não atacar as verdadeiras causas da crise, nós vamos continuar entregando o patrimônio todo, porque eles querem o pré-sal todo, a Petrobras toda, o Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Econômica, querem tudo. Querem o nosso patrimônio social, que é a Previdência, querem o fluxo da arrecadação na securitização de crédito, querem tudo, querem pegar o Brasil. Então, quem é que vocês acham que tem condição de fazer esse debate? Os milhões e milhões de pobres e miseráveis? Não. Esse debate tem que ser feito por nós, que temos acesso à educação, que temos formação. Essa tarefa é nossa, de denunciar essa crise, os sindicatos, as associações e as pessoas, Brasil afora, começar. É hora de muita cidadania, tá? Então, o déficit está no Banco Central. Esse mantra todo mundo já decorou, né? O custo da política monetária que provocou a crise no Brasil. Os juros foram elevados a 14,25, a remuneração da sobra de caixa atingiu 1 trilhão. Houve também o prejuízo do swap cambial, esse escândalo. De setembro de 2014 a setembro de 2015, o Banco Central pagou toda a alteração. Vocês lembram que o dólar estava 1,50, foi parar em 4? Toda essa variação, o Banco Central pagou para privilegiados sigilosos que tiveram acesso a esse contrato de swap. Tudo sigiloso. 207 bilhões de prejuízo. Teria dado, gente, para dobrar o orçamento da educação, dobrar o orçamento da saúde e vários outros, tá? É muito dinheiro. E ainda emitiram emitiram título da dívida além do necessário. Mais de 400 bilhões de emissão de título. E isso que está lá na conta única do Tesouro. Gente, essa combinação aqui, e olha que aqui eu coloquei só os principais. Nenhuma economia aguenta isso aqui. Tá? Isso aqui é para arrebentar. E arrebentou. A dívida explodiu nesse ano. Em 11 meses, a dívida cresceu 732 bilhões. Os investimentos ficaram restritos a 6. Julgaram a culpa disso aqui na política. Estava aí sendo preparado o impeachment da Dilma. Prisão de Lula, Lava Jato.
apesar de tudo isso aí que estava sendo criado, se não tivesse esse juro alto, se não tivesse essa retenção de moeda, a economia estava de pé, tá? A economia estava de pé. O PIB, gente, vinha crescendo cerca de 4% ao ano, tá? E, de repente, cai 7% aqui, ó. Mais de 7% em 2015, 2016. E aí, enquanto tudo isso aconteceu, o PIB caiu. Gente, queda de mais de 7% é queda de país em guerra, tá? O PIB derrubou com esse gigante Brasil, com todo esse potencial que nós temos aqui. As empresas quebraram, tivemos recorde de desemprego e olha o lucro dos bancos. Bateu recorde. 96 bilhões de lucro e ainda fizeram uma provisão de 187 bi que sai do lucro. Então, o lucro dos bancos em 2015, a gente pode dizer que foi de 300 bilhões. Eu pergunto a vocês, banco produz alguma riqueza? De onde veio esse lucro quando toda a economia estava afundando? Dos mecanismos que geram dívida, o estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro vaza para o sistema financeiro, tá? Fazendo uma análise sistêmica do que eu falei até agora, gente, a crise foi produzida pela política monetária do Banco Central, com todos esses fatores aqui que eu já falei, juro alto, restrição da base monetária e gasto com remuneração, swap, prejuízo do Banco Central, emissão exagerada de título. E aí, depois da crise produzida, quais as medidas para contornar a crise? A primeira, emenda do teto, que estabeleceu teto rebaixado para toda manutenção do Estado e todo o serviço público prestado à população. E o que é que ficou fora do teto? O gasto financeiro com a dívida. Todo mundo aqui sabia disso? Que a dívida ficou fora do teto? Quem não sabia, levanta a mão só para eu ver. Ó, gente, olha aí, já valeu a pena eu ter vindo, viu? A PEC do teto foi para isso, gente. Foi para garantir o privilégio financeiro. Enquanto a educação está amarrada, saúde amarrada, investimento amarrado, ciência e tecnologia teve corte agora, contingenciamento de metade do orçamento. Tá? Tudo amarrado. E o gasto com a dívida? Fora do teto, sem controle, sem limite, à vontade. Tá? Todas as medidas adotadas para contornar a crise, gente, são para o privilégio financeiro. Então, o setor financeiro produziu a crise e se locupleta das medidas adotadas para contornar a crise. A reforma da Previdência é o quê? No fundo, de que se trata essa PEC? Acabar com a Previdência Social e abrir espaço para capitalização, que só vai beneficiar os bancos, tá? Tudo isso aqui só favorece aos bancos, ó, privatizações, bancos e grandes empresas, que é uma coisa só, né? Grandes, viu, gente? Tô falando de pequena e média, não, é só grandona. A securitização, que só eles ganham, já vão abocanhar a arrecadação e a autonomia do Banco Central. Para que querem a autonomia do Banco Central? Para ele continuar fazendo essa política monetária suicida à vontade. Podemos eleger o presidente da República que for. Não vai poder sequer demitir presidente do Banco Central se essa autonomia for aprovada. Se colocarmos os gastos numa perspectiva, em 10 anos, olha aqui o gasto com pessoal do orçamento federal. Olha aqui. Uma rampa tranquila, correto? Suave. O gasto com a Previdência está aqui, ó, tá uma rampa um pouco mais íngreme, por quê? Diante da ameaça de reforma, muita gente correu para se aposentar. Qual o gasto que está aqui dando pulo, precisando ser disciplinado? O gasto com juros e amortização da dívida. Vocês receberam aí esse folheto que eu pedi para distribuir? Já todo mundo já tem? Vocês têm, porque de longe não dá para enxergar o gráfico. Todo ano, gente, o gráfico do orçamento é isso aqui, ó. Juros e amortizações pegam cerca de 40%. E olha por que a Previdência é o foco. É onde ainda tem mais dinheiro, tá? Os bancos querem pegar esse dinheiro aqui, tá? Que hoje vai para o orçamento.
Aqui tem um link, por que a auditoria cidadã soma juro com amortização. Porque desde a CPI da dívida, em 2009, 2010, nós descobrimos e provamos que a maior parte do juro está sendo contabilizada como se fosse amortização. Ferindo a regra de ouro. Ontem teve uma audiência pública, fiquei horas lá na mesa, depois vocês podem acessar o material, está no site da Câmara, uma palestra só sobre isso, na Comissão Mista de Orçamento. O orçamento de 2019, 44% está reservado para o gasto com a dívida. Servidores públicos ativos e aposentados que estão aí sendo colocados como os vilões do gasto público, olha aqui, 350. Menos de 1/4 do que vai para a dívida. Então, gente, nós temos que falar da dívida. Quando alguém vier atacar o servidor público, fala, não, peraí, servidor público gasta menos de 1/4 do que o gasto financeiro. Olha que o gasto de toda a Previdência. E olha que o Brasil amarrado. Só 36 bi de investimento para o gigante Brasil. E o capital não está satisfeito, não. Querem se apoderar diretamente da arrecadação tributária. Tem vários materiais na página da Auditoria Cidadã, porque hoje não vai dar tempo de explicar muito isso, mas só a reforma da Previdência tem a ver com isso. Porque eles querem aliviar todo o gasto público. Porque isso aqui, gente, olha o que isso aqui vai fazer. Todos os contribuintes, pessoa física, jurídica, vão continuar pagando os seus tributos na rede bancária. E o dinheiro não irá mais da rede bancária para os cofres públicos. Esse esquema da chamada securitização, porque nem é securitização de verdade, porque não transfere risco nenhum, esse esquema cria uma trava bancária na rede bancária. Olha isso. Cria uma tal de conta vinculada no meio do caminho. E o que acontece nessa conta vinculada? Uma parte da arrecadação sequer chegará ao cofre público. Antes de chegar ao cofre público, já vai ser abocanhada. Gente, esse mecanismo joga no lixo toda a legislação de finanças do Brasil, que é estruturada com base no orçamento único. Todas as receitas de todas as naturezas têm que chegar ao orçamento e do orçamento só pode sair com base na LOA, na lei orçamentária, aprovada pelos respectivos legislativos, não é assim? O que acontece quando você tira, abocanha uma parte do recurso que sequer chegará ao orçamento? Cadê? Nem entra no orçamento, tá? E olha a infâmia, esse esquema cria uma empresa estatal em cada estado, em cada município, já tem várias funcionando. Então, olha a infâmia, estamos privatizando Petrobras, Pré-Sal, Eletrobras, Correios, Casa da Moeda, etc, 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 e estamos criando estatal como PBH Ativos S.A., CPSEC S.A., MGI Investimentos. Aqui no DF já foi criada, DF Ativos. E nos estados de vocês, procurem. Porque o que essa empresa estatal faz? Ela emite papel financeiro, debêntures, que oferecem pagar juro indecente. Em Belo Horizonte, juro de IPCA mais 11%. Alguém acha alguma aplicação nesse nível? Não acho. É totalmente insustentável, tá? Então, a empresa emite esses papéis. Quem compra? Só investidor privilegiado, porque essa venda é com esforços restritos, não tem nem propaganda. Em Belo Horizonte, quem estruturou essa operação foi o BTG Pactual. Quem comprou 100% dos papéis foi o BTG Pactual. Ele pagou 230 milhões aqui para a empresa fica com 30, entregou 200 no município. Esse 200 é o quê? Dívida pública, que não está sendo contabilizada como dívida pública. E aí, ela é paga por fora. Ô, gente, olha por que eu escrevo que esse esquema é fraudulento. É uma dívida que não é contabilizada como dívida e que é paga por fora, com aquele desvio da arrecadação que eu mostrei no diagrama anterior, tá? E em que proporção? O município de BH recebeu 200 milhões
E qual o montante do fluxo de arrecadação que ele se propôs transferir? 880 milhões. Quem aqui que quer, gente? Eu empresto 200, você fica me devendo 880. Quem quer? Não dá, né? Não dá. Depois vocês acessem os documentos, porque a crise que está nos estados, e muita gente aqui vem dos estados, tem muita gente falando o seguinte, até que na União a Previdência não está tão grave, mas nos estados, os estados estão quebrados. Por que que os estados estão quebrados? Essa produção da crise pelo Banco Central quebrou as finanças dos estados, porque as empresas quebradas pararam de pagar ICMS, que é a principal arrecadação dos estados. Então, a crise fabricada afetou os estados estão sendo empurrados, a crise está servindo para empurrar os estados para o esquema de securitização, minha gente. Por isso que eu tive que explicar. O governo federal deveria estar socorrendo os estados, porque tem cerca de 4 trilhões. Por que que os estados estão na penúria? Os estados já pagaram as suas dívidas refinanciadas pela União mais de 3 vezes. E devem 5 vezes. E essas dívidas têm vários questionamentos, tá? Os estados são credores de 270 bilhões de Lei Candir. Já descontado, isso aqui é 270 líquido. E a União fala que não tem dinheiro para pagar, mas tem 4 trilhões. Tá? Então, olha, a crise vem sendo fabricada. A dívida, que o Guedes fala que a dívida está crescendo por causa da Previdência, nós já vimos que é mentira. A dívida está crescendo por causa de transformação de dívida privada em pública, do juro elevado, da contabilização de juro como se fosse amortização, do escândalo do swap, do escândalo da remuneração da sobra de caixa dos bancos, da emissão excessiva, dos prejuízos do Banco Central que são cobertos com dívida. O Banco Central faz essa política monetária suicida e a lei de responsabilidade fiscal não coloca limite nenhum para a política monetária. O Banco Central deu aí há poucos anos atrás um prejuízo de mais de 260 bi. Vocês viram isso em algum jornal? O Banco Central deu prejuízo de, acho que foi 268 bilhões em 2016. Não sai em nenhum jornal. É aí que está o rombo. 268 bi. E o que aconteceu com esse prejuízo? Foi transferido para o Tesouro Nacional. E nós pagamos, porque isso está sendo pago com dívida. E nós estamos pagando, tá? Então, vocês estão vendo aqui o que gera dívida? Isso aqui tem alguma coisa a ver com gasto com a Previdência? Não. Essa geração de dívida, gente, sem contrapartida alguma, nos levou a criar esse termo, sistema da dívida. Porque endividamento público devia ser uma coisa boa. Endividamento público deveria ser um instrumento que o Estado pode lançar mão para buscar recursos, para fazer os investimentos de longo prazo, etc. Devia ser uma coisa boa. Mas esse endividamento que a gente aprende nos livros é gota d'água no oceano. A maior parte da dívida é sistema da dívida. É dívida sem contrapartida para beneficiar os bancos. É endividamento público às avessas, tá? Bom, agora que todo mundo já entendeu o cenário de crise e o cenário de sistema da dívida, Bolsonaro promete fazer 7 reformas. A da Previdência, as privatizações, a autonomia do Banco Central, etc. Na exposição de motivos, ele fala aqui, ó, que tem um nó fiscal no Brasil e que enquanto... Como é que ele diz aqui, gente? Lê comigo. Enquanto nos recusarmos a enfrentar o desafio previdenciário, a dívida subirá. É a Previdência que está fazendo a dívida subir? Não é. Viu por que vocês têm que entender como que a dívida está sendo produzida? A gente tem que entender, porque nós estamos sendo feitos de bobos aqui, ó, o Brasil inteiro está sendo feito de idiota aqui por esse banqueiro que está ocupando o Ministério da Economia, tá? Esse quadro aqui, gente, escancara tudo. O que está por trás dessa reforma?
Na exposição de motivos do Paulo Guedes, na última página, está aqui o link, na página 66, tem essa tabelinha lá que fala de onde vai sair o trilhão que ele quer economizar, entre aspas, com essa PEC. Dá para ler daí? A primeira linha, ó, reforma do regime geral de previdência social. Regime geral, todo mundo sabe, é o INSS. Mais de 90% recebe até 2 salários mínimos. Quanto que vai sair do regime geral, gente? 715 bilhões. O que mais que vai sair do regime geral? A última linha aqui, ó, abono salarial, 182 bi. Quem recebe abono salarial no Brasil? Quem recebe até 2 salários mínimos, uma vez por ano, recebe um abono de 1 salário mínimo. Isso, a PEC, agora, só quem ganha até 1 salário mínimo. Então, essa economia de 182 bi é de quem ganha de 1 a 2. Somem comigo 715 mais 182, dá praticamente 900 bilhões. Aí a gente tem que tirar esse 27 aqui, que é da redução de alíquota, de quem ganha menos paga menos. Sabe aquela propaganda? Então, estão tirando R$5, a pessoa vai pagar R$5 a menos e vai ter que trabalhar anos a mais. Então, cerca de 870 bilhões está saindo dos mais pobres. Essa PEC é para combater privilégio? Não. E os outros 20% está saindo de servidor público, tá? Com a mudança de alíquota, que querem dobrar, cobrar alíquota extraordinária, tá? E adiamento de aposentadoria. E para onde irá o trilhão? Ah, essa eu quero que todo mundo lê comigo, porque o Guedes, esse pessoal que mente muito, tem hora que deixa escapulir a verdade. Então, ele estava na posse do presidente do Banco Central e ele soltou essa frase. Quem quiser ver, assistir, ele falando, o link está aqui, nós recortamos. Leiam comigo, gente, enquanto eu bebo uma aguinha. Leia essa frase dele aí. Precisamos... Alguém ficou com alguma dúvida? De que essa tela, gente, resume a PEC. Essa PEC tira 870 bilhões dos mais pobres, do INSS. Para quê? Para viabilizar a capitalização. O dinheiro vai para banco. Ficou claro? Todo esse discurso, inclusive discurso feito por parlamentares, não, que tem que corrigir, que isso vai gerar emprego, que isso vai abrir espaço para investimento. Não vai, gente, isso tudo é conversa, igual a conversa quando vê a reforma trabalhista e gerar emprego. Quantos empregos a reforma trabalhista gerou? 0. Aumentou foi a informalidade, tá? A capitalização nem pode ser chamada de previdência. O que é capitalização? Cada um vai ter sua continha individual. O custo de transição não foi informado. Vocês viram o absurdo dos estudos serem classificados como sigilosos na CCJ? Na Argentina, custou 1,36 PIB. Na Argentina, custou mais de 1 PIB. Se aqui no Brasil for 1,36 PIB, nós estamos falando de 9 trilhões. Saiu um R cifrão aqui, não tem isso não, viu? É 1,36 PIB, que corresponde a 9 trilhões. O estudo da OIT mostra que de 30 países que seguiram esse caminho, 18 já se arrependeram e voltaram atrás. O link está aqui. O Chile é campeão hoje de suicídio de idosos. O Chile foi o primeiro a adotar esse esquema de capitalização há 30 anos atrás. Recebeu elogios do FMI e da banca. E agora? Na hora de aposentar, os chilenos estão recebendo menos de meio salário mínimo. No dia do lançamento da frente parlamentar, nós trouxemos aqui uma pessoa do Chile,
que deu um depoimento dramático. Diz que os idosos chilenos têm que optar, com meio salário mínimo, têm que optar se vão pagar um quarto para dormir, se vão comer ou comprar remédio. Foi o que o chileno falou. E aí, muitos preferem se matar do que virar mendigo na velhice. É isso que nós vamos querer para o Brasil? Isso é que é investimento? O que é isso? O dano às contas públicas é enorme, por causa do elevado custo de transição, que claro que não está sendo revelado. O trilhão a gente já sabe que é para isso, mas não é suficiente. O rombo decorrente da queda de arrecadação, por quê? Uma das coisas que o governo está falando é assim, não, mas a capitalização é opcional. Pessoal, depois da crise fabricada, nós temos cerca de 70 milhões no Brasil, 70 milhões de homens e mulheres em idade de trabalhar, que ou estão na informalidade, mais de 50 milhões na informalidade, quase 60,